A gente sempre fala aqui no JC sobre empreendedorismo, a importância de se tornar oficialmente um microempreendedor individual. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as questões trabalhistas relacionadas aí ao MEI. Papo, é claro, para o nosso colunista de Direito, Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aqui novamente ao JC. Eu queria que você relembrasse o pessoal aí de casa o que é exatamente o MEI, não é? Como é chamado aí essa modalidade. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador. Simon, o MEI é nada mais do que, como o seu próprio nome diz, microempreendedor individual. É um tipo societário que foi criado para pequenos empresários e pessoas autônomas, digamos assim. Para ser MEI, a pessoa tem que, de fato, criar uma pessoa jurídica, né? Não pode ser titular de outras empresas. E para que ele tenha esse enquadramento, ele pode ter no máximo um funcionário e ter um faturamento hoje em dia de até R$81 mil. A realidade é que esse tipo societário criado, ele veio exatamente para tentar tirar as pessoas da informalidade, fazer com que as pessoas se legalizassem, começassem a contribuir contributos com impostos, né? E fazer com que realmente alguns direitos que muitos na informalidade não têm, possam ser destinados, possam ser resguardados essas pessoas. Isso é o que vem a ser o MEI de uma maneira mais simples, mais popular, digamos assim. E quais são esses direitos, né, que são garantidos a essas pessoas? Muita gente, Simon, pensa que o MEI ele tem direitos trabalhistas. Isso não é uma verdade. O MEI não tem direito ao 13º, o MEI não tem direito a férias, a FGTS, porque ele não se enquadra como um empregado seletista, certo? Que fique muito claro isso. Entretanto, por outro lado, você vai ter, sendo um MEI, tem alguns direitos previdenciários mínimos resguardados, sendo as vantagens, como, por exemplo, ter direito a se aposentar, ter direito a se aposentar por invalidez, inclusive, contribuindo pelo menos um ano, ter direito a benefícios para os seus segurados, para os dependentes, como pensão por morte, ou o próprio auxílio reclusão, além de outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença, desde que efetivamente as contribuições estejam ocorrendo. Mas que fique muito claro, direitos trabalhistas eles não são assegurados, tendo em vista que trata-se de uma pessoa jurídica e não de uma pessoa física. Agora, só por essa questão previdenciária já é uma grande vantagem, né? Porque muitos trabalhadores informais eles terminam não contribuindo com a Previdência e ficam desassistidos, não é isso? Bom, perfeito, agora Simon. A vantagem das pessoas que são MEI, eles saem da informalidade e passam a ter direitos mínimos resguardados, se aposentar. Porque, de fato, se a pessoa nunca contribui para o INSS, ela não tem a possibilidade de se aposentar. E teria que, no futuro, quando não mais tivesse condição de trabalhar, se não tiver renda, seria conseguir um amparo assistencial ao idoso. O que a pessoa sendo MEI tem direito a se aposentar, sem sombra de dúvidas, contribuir no tempo mínimo necessário. Inclusive, a forma de contribuição é muito simples, né, também, e é barata também, não é isso, para ser um MEI? Perfeito, Simon. A forma de contribuição é você pagar o chamado DAS, o chamado Documento de Arrecadação do Simples. Esse valor, hoje em dia, ele é 5% do salário mínimo, pelo menos. E esse valor equivale a R$55. Ou seja, é uma guia única, é um valor relativamente baixo, e possibilita que todas as pessoas, mesmo que são, digamos assim, esses trabalhos informais, autônomos, possam vir a formalizar e efetivamente contribuir para ter esses direitos mínimos. E o valor, como você bem disse, é relativamente baixo. Bom, agora tem algumas regras também em termos de teto, né, de faturamento e também de contratações de funcionários. Explica isso para a gente. Perfeito, Simon. Hoje em dia, o faturamento desse teto equivale a R$81 mil, ou seja, 6.700 e um pouquinho por mês. E, de fato, o MEI só pode ter um único empregado. E ressaltas, esse único empregado, sim, tem direito a quaisquer direitos trabalhistas. Esse empregado vai ter que ter férias, 13º, FGTS e todos os demais direitos trabalhistas reconhecidos. Mas só pode ser um, como você bem disse, são limites. Se ultrapassa esses limites, aí deixa de ser enquadrado como MEI. Paulo, no caso do trabalhador, né, desse MEI, na verdade, ele deixar de contribuir e atrasar por alguns meses, ele perde esses direitos trabalhistas? Se o MEI deixar de contribuir, deixar de efetivar o pagamento dos direitos trabalhistas do seu empregado, não necessariamente ele o fará imediatamente, mas a partir de um certo tempo que deixa de arcar com a tributação, deixa de arcar com os pagamentos dos tributos, ele sim terá direito, ele terá a perda desse enquadramento como MEI.
Uma outra situação que é muito importante ressaltar, e que acontece muito na prática, Simon, é a falha que alguns empregadores, digamos assim, cometem, querendo se utilizar de empregado sendo mês. Isso não pode acontecer. É a chamada pejotização. Ao invés de se querer se contratar um empregado efetivamente seletista, né, com carteira assinada, ele quer contratar um MEI. E isso não pode acontecer. Afinal de contas, o MEI ele não pode ter subordinação efetiva, ele não pode ter habitualidade naquele local de trabalho. Ele deve ser um autônomo, como a gente conhece. Bom, Paulo, e o que é que acontece, né, se esse tipo de vínculo for usado para burlar a lei, como você exemplificou aí? Se essa burla existir, Simon, vai acontecer do MEI deixar de ser enquadrado como pessoa jurídica e será enquadrado junto àquele vínculo de emprego, aquela relação de trabalho, como empregado propriamente dito. E o empregador que assim o fizer, que assim burlar a legislação, se utilizando do MEI de maneira indevida, ele vai ter que pagar 13º, férias, anotar carteira de trabalho, recolher FGTS, recolher INSS, todos os demais encargos trabalhistas e sociais que são inerentes ao trabalhador empregado, um trabalhador que tem carteira assinada, o seletista, porque essa burla não pode existir. Essa chamada pejotização, como a gente denomina, ela não é autorizada pela legislação trabalhista. Ou seja, é seguir o que diz a lei e não querer burlar, né? Porque o prejuízo pode ser maior mais tarde, né? Paulo, muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez no JC. Perfeitamente, Simon. Obrigado mais uma vez e até mais. Até mais. Bom, e